depois de falarmos da tríplice confiança, nós temos também a bênção tríplice. E é importante, queridos, porque essa bênção tríplice, ela também acompanhou Israel por muito tempo. E ela está em Números 6, de 24 a 26. E o que o salmista está fazendo é resgatando essa bênção. Essa bênção que a partir de Arão chegava à vida da comunidade. Essa bênção que é anunciada pelo profeta, pelo sacerdote. Ela alcançava a vida daqueles que estavam peregrinando pelo deserto, pela sua vida, por todos os momentos. E o que o Senhor disse a Arão, é a bênção que sempre falamos aqui no final do culto, muitas vezes no final do culto, a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o rosto e te dê a paz. E o que Israel esperava disso, queridos, é viver tudo isso. E o que eles queriam é experimentar desse cuidado de Deus pessoal, porque era Deus quem cuidava do povo. E o que eles estavam querendo é experimentar essa graça, o perdão, a paz. E aí quando nós tratamos da paz, shalom, nós estamos tratando da paz universal. E aí é a paz na comunidade, é a paz consigo mesmo, é a paz no meio do povo, é a paz com o universo, é a paz completa. Porque quando ele traz essa mensagem da paz de Deus, ele está dizendo, fique em paz de fato com o Senhor, porque o Senhor é que vai te abençoar, é Ele quem vai te guardar, é Ele quem vai fazer resplandecer o rosto sobre ti, é Ele que tem misericórdia de ti, é Ele que levanta sobre ti o rosto, é Ele quem lhes dá a verdadeira paz. Por isso, o salmista faz menção aqui, e nós vamos ler mais uma vez aqui, depois de falarmos sobre a confiança. E a partir do versículo 12, ele diz assim, de nós se tem lembrado o Senhor. E aí ele continua, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Vejam só, queridos, o que o salmista também está nos ensinando através da palavra de Deus. Versículos 14 e versículos 15. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Isso quer dizer, queridos, as bênçãos do Senhor vão chegar no tempo determinado com abundância de graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua lida no dia a dia, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Porque aqueles que andam na presença do Senhor serão abençoados como promessa de Deus. As bênçãos serão acrescentadas. O servo, a serva, o líder religioso, o ancião de os 24 anciãos que estão em Apocalipse, também essa bênção será acrescentada e vai alcançá-los para a glória de Deus. Veja só, o salmista já está trabalhando nessa perspectiva do Apocalipse, da mensagem que nós teremos quando João olha e vê os 24 anciãos que aparecem em Apocalipse cantando. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que é e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 17 a 18. Veja só a abundância de bênção. Veja só o que o salmista já está desejando. Veja só o que ele já está vivendo. Veja só como ele já está se expressando. As bênçãos que chegou à vida do salmista. As bênçãos que chegam até nós. As bênçãos que chega à igreja que ainda virá e acontecerá para a glória desse Senhor, para a glória do nosso Deus.
versículos 16 e 17. Nós já falamos aqui de um aviso, e avisos são muito importantes, porque aviso é desperta, o aviso é rápido. Quando nós deixamos um bilhete, um recado, olha, faça isso com rapidez, é urgente, não é para amanhã, foi para ontem. Então nós precisamos de prestar atenção nisso. E nós temos aqui nos versículos 16 e 17 mais um lembrete feito pelo salmista, mais um aviso, dizendo: preste atenção, haja com rapidez, não fique esperando as coisas acontecerem. E vejam só o que está escrito na palavra do nosso Senhor e do nosso Deus. Porque nós temos aqui um lembrete que não pode ser esquecido de jeito nenhum. E o poeta está avisando que os céus do Senhor estão fazendo referência ao lugar da salvação, e a terra está fazendo referência ao lugar da habitação, mas também ao lugar do descanso dos mortos. Então fique vivo, preste atenção. Não fique demorando em tomar as suas atitudes. E o salmista diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Perceberam, queridos? Como é importante essa mensagem para nós também nos dias de hoje? O lembrete que o salmista está deixando é um aviso para mim e para você. É um aviso para a igreja dos nossos dias. E essas promessas de Deus vão se cumprir. Porque foi o Senhor quem disse. E foi o Senhor quem colocou tudo isso diante da igreja. Porque Ele colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que essa igreja fizesse a sua escolha e não tardasse em tomar as suas decisões. Deuteronômio 30, 19 a 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, ou para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Estão percebendo, queridos? A mensagem que nós temos no Salmo 115. E como eu falei antes, da decisão que nós devemos tomar diante de tudo que está acontecendo, mais uma vez, nós somos colocados diante de uma escolha. A escolha final está relacionada com o prostrar, com a congregação diante do Senhor. E como está a nossa disposição em adorá-lo. Nós precisamos nos render de todo o coração diante de Deus. Porque somente Ele é Deus verdadeiro. Queridos, o culto, ele está sendo apresentado no contexto de que os exilados estão voltando também para celebrar a festa da Páscoa. E eles não poderiam trazer a idolatria do mundo para dentro do templo, ou para a presença do Senhor. Eles precisavam de prestar atenção nisso. E assim também, queridos, o que era visto e percebido, o que nós temos aqui nas Escrituras, as obras, elas estão aqui para revelar a glória desse Deus. Esse Deus que tudo criou. Esse Deus que se dispõe a revelar-se a nós e a manifestar-se com poder e graça sobre a nossa vida. Coisas que os ídolos não podem fazer. Aqueles que são construídos de prata, de ouro. Aqueles que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não apalpam, nada podem fazer para nós, nem para a igreja. Portanto, queridos, glórias sejam dadas ao Senhor. Porque a expressão maior do salmista é chamar-nos a atenção para essa glória que precisa de ser dada a Deus.
E quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando das glórias que sejam dadas ao único Deus, que não pode ser comparado a ídolos. E aqui está mais um destaque. Porque quando nós olhamos para a distância dos céus e a terra, da terra aos céus, a distância que há também entre os ídolos e Deus, porque é assimétrico, não se comparam, são completamente destoantes. E de fato é isso que o salmista está querendo dizer. Nós precisamos de assumir isso e entender que Deus é único. E o profeta Jeremias, no contexto de culto, queridos, quando ele estava muito aborrecido com a nação de Israel. Vocês conhecem muito bem Jeremias. E sabe como Jeremias se expressava? Como ele era motivo, como ele falava do coração para aquele povo, para que o povo ouvisse. E assim ele o fez, falando dessa grandeza de Deus. Porque em Jeremias capítulo 10, de 6 a 7, ele diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Se você continuar lendo essa mensagem do capítulo 10 de Jeremias, você vai ver que ela está num contexto de culto a ídolos. E o profeta está chamando mais uma vez a atenção do povo. Preste atenção, nós não podemos comparar, porque não há semelhança. É completamente distante, ou Deus está completamente distante desses ídolos por tudo que Ele pode fazer, por tudo que Ele faz pela vida da igreja, por tudo que Ele faz pela minha vida, pela sua vida. Portanto, queridos, glórias sejam dadas ao único Deus que não pode ser comparado com os ídolos. Glórias sejam dadas ao único Deus que ampara seu povo com um cuidado que os ídolos não dominam. Os ídolos não dominam esse cuidado. Porque eles têm braços e têm mãos. Mas eles não conseguem manipular todo esse cuidado que misteriosamente Deus dispõe à minha vida e à sua vida, assim como dispôs ao povo do Antigo Testamento. E uma relação desse cuidado de Deus, nós entendemos quando nós fazemos a leitura do termo braço do Senhor, ou o poder libertador de Deus. Isaías 40:11, a palavra do Senhor nos ensina que como pastor, o Senhor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente por causa desse cuidado de Deus. Os ídolos não podem fazer isso. Eles têm mão, mas as mãos deles nada fazem em nosso favor. As mãos de Deus, pelo contrário, é as mãos que conduzem a vida dessa igreja. São as mãos que salvam essa igreja com seu braço estendido. São as mãos que libertam o povo, assim como libertou do cativeiro, com os braços estendidos do Senhor. Glórias sejam dadas ao único Senhor, que não pode ser comparado aos ídolos. O único Senhor que ampara o seu povo com o poder de suas mãos, coisas que os ídolos não podem fazer. Glórias sejam dadas ao único Senhor, que abençoa seu povo com a bondade que os ídolos não possuem. Queridos, os ídolos não têm sentimentos. Você sabia disso? Que os ídolos feitos de ouro, prata, pedra ou qualquer outro objeto, você sabia que eles não têm sentimentos? O nosso Deus tem sentimentos, porque nele está o Espírito, porque o nosso Deus tem misericórdia. No Senhor encontramos o amor, no Senhor encontramos a fidelidade, no Senhor encontramos a esperança, no Senhor nós encontramos todo o cuidado que nós precisamos, por causa que o nosso Deus não é um Deus assentimental, mas um Deus que conhece, sabe o que precisamos, esquadrinha o nosso coração e a nossa vida. E por isso, queridos, esse Deus se compadece de nós, da igreja.
Esse Deus observa aqueles que são filhos, vê o que eles estão precisando. Como viu a aflição do povo no Egito, e ouviu o clamor desse povo por causa dos seus exatores, conheceu-lhe o sofrimento e desceu a fim de livrá-los, a fim de salvá-los. Porque Deus, o nosso Deus, Ele tem sentimentos. E as expressões dos sentimentos de Deus são as expressões dos nossos sentimentos. Nós estamos sempre lutando para melhorá-los, como a palavra de Deus nos ensina. Portanto, queridos, o salmista está dando glórias ao único Deus que não pode ser comparado a ídolos. Ao único Deus que ampara seu povo com mão poderosa. Ao único Deus que se expressa através de suas características, de seus sentimentos, de sua bondade, coisas que os ídolos não podem fazer. Glórias sejam dadas também ao único Senhor que salva o seu povo com redenção, ou com uma redenção que os ídolos não conhecem. Os ídolos não conhecem. A redenção de Deus, eles não entendem. Glórias sejam dadas ao Senhor que redime o seu povo, o que os ídolos não podem e não conseguem fazer. Porque possuem cabeça e olhos, mas não conseguem contemplar o mistério da salvação de Deus. Como diz o profeta Isaías: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque é o Senhor, nosso Deus. É o Senhor que não pode ser comparado de maneira nenhuma com os ídolos. É o Senhor que ampara a sua igreja, conduz. É o Senhor que abençoa seu povo com bondade. É o Senhor que salva o seu povo com a redenção. A redenção que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o profeta Paulo, em Romanos, ele vai dizer algo muito interessante em Romanos 1, de 18 a 25, eu vou ler com você, porque a palavra do Senhor está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo termina exaltando o Senhor, o Criador, a quem é devida toda a honra e toda a glória. E a palavra do Senhor, queridos, nos ensina, e nós temos tantos ensinamentos nesse sentido, advertindo a igreja para que essa igreja preste atenção nos sinais de Deus, na anunciação da palavra de Deus e como nós estamos adorando a Deus. Glórias sejam dadas ao único que é Senhor na nossa vida.
E Ele não pode ser comparado com ninguém. Ele é o Senhor que nos toma pelas mãos. Ele é o Senhor que nos ouve. Ele é o Senhor que conhece os meus sentimentos e os seus sentimentos. Ele é o Senhor que nos salva. Vamos cantar mais uma vez. Vamos ficar de pé para assim fazermos, em nome de Jesus. O hino do Inário Novo Cântico, número 42. Por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça plena, mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus Deus nossa, por Santo do céu, seu Filho bendito, a nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança do céu com os santos em luz, levou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. A prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. Quem a Jesus fez a fé se entregar, vai ver-o na glória eterna do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz. E de em paz, queridos, que o Senhor vos abençoe.